Amém, irmãos? Gostaria de que a gente lesse Jeremias no capítulo 29, é um texto bem conhecido. Capítulo 29, no versículo 11. No capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, um texto bem conhecido, tem canção sobre ele, e é uma grande verdade, mas nós precisamos olhar. Vamos ver o que Deus fala aqui, ó. Ele diz assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Está escrito aí na sua Bíblia? Que o plano de Deus não é danificar, não é prejudicar você, está escrito aí? Tá? Está escrito na sua? Tá? São planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão de que forma? Como é que está na sua Bíblia aí? Vocês me acharão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é verdade o que está aqui? É verdade o que está aqui? É verdade o que está aqui. Mas também é verdade que o homem tem uma dificuldade enorme de acreditar nisso. Que Deus, os planos de Deus são de fazer o bem e não de causar dano. Porque no dia a dia, é verdade ou não? Que no dia a dia nós agimos mostrando muitas vezes que nós não estamos acreditando nisso. Que nós achamos que o apelo que Deus tem para nós, de buscarmos a Ele diariamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso tem uma expressão de necessidade diária de buscar o Senhor, de estar com Deus, meditar na palavra de Deus. Vai lá em Josué capítulo 1, o que fala? Hã? Qual parte, pastor? O capítulo 1, a essência do capítulo 1 qual que é? É um chamado lá de Josué, né? E que fala o quê? Deus foca Josué na palavra. Que olha, não se desvie, né? Para a direita, para a esquerda, medite nessa palavra de dia e de noite. E tudo que você fizer, prosperará. Não é isso? Mas é interessante, Josué acreditou, aconteceu, leia o livro de Josué, você vê história maravilhosa, o único relato bíblico que existe que o sol parou foi por causa de um homem, Josué. Experiências tremendas de batalha, coisas maravilhosas, sobrenaturais, manifestação do Deus que nós não enxergamos, mas manifestação de que Deus, o que Ele falou, Ele cumpriu, que Deus é real, que a sua palavra é real, que as suas promessas foram verdadeiras para Josué, se cumpriram no tempo de Josué. Não é? Agora nós olhamos para essa palavra, a palavra do Senhor, ela transcende hoje, ela é para todos os dias, é uma palavra atual, né? As coisas passam, mas a palavra do Senhor jamais passará. Está escrito isso, não está? Mas nós acreditamos nisso. Com a sua atitude você diz no que você crê. A sua vida, a sua história, o que você faz ou deixa de fazer todos os dias, mostra para as pessoas ao seu redor, não no que você fala, mas no que você crê. A sua vida expressa quem você é. E o quem você é envolve as suas crenças. Tá certo? Então, esta palavra é maravilhosa, é gostoso cantar a música que fala disso aqui, é lindo. Mas, irmãos, quando nós começamos a ser confrontados com duas realidades, o chamado do mundo e o chamado de Deus, a maioria das pessoas estão tendo dificuldade de confiar mais no chamado de Deus do que no chamado do mundo. Né? Quando eu falo chamado do mundo, estou falando de pecado, de
Essas coisas não. Eu estou falando de tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que a igreja tem feito com o seu tempo? A igreja, muitas vezes, e não estou trazendo uma palavra de acusação, eu estou falando do que eu vejo e depois da fala que vem das atitudes, né? As pessoas, às vezes, estão talvez indo numa vigília, que amanhã nós teremos uma vigília. Muitas pessoas têm muitos pedidos, muitas necessidades, mas uma das coisas mais raras que eu ouço hoje é: eu tenho um pedido, qual? Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero que Deus se revele mais a mim, eu quero conhecer aquilo que a palavra de Deus chama de oráculos de Deus, ou mistérios de Deus, e Ele diz que revela só para aqueles que o buscam de todo o coração. Eu quero isso, eu não quero conhecer Deus apenas assim como momentos, ou que a Bíblia relata, mas porque ela relata a verdade, mas eu quero ter experiências com Deus. Ele é real, eu quero ter experiências com Ele. É raríssimo hoje ver pessoas numa reunião de oração pedindo isso, mas as pessoas têm empregos que estão com conflito no emprego, problemas de saúde e outras coisas mais, né? São necessidades reais. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor conhece cada uma dessas necessidades, não diz? Não diz isso? Mas o que ele, nesse texto de Mateus capítulo 6, ele fala o quê? Lá no finalzinho, verso 33, olha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E isso te reporta o quê? A Deuteronômio 28, que diz o quê? Que se você obedecer o Senhor fielmente e se aplicar em conhecer e viver a palavra do Senhor, o que ele diz? Todas essas bênçãos relatadas neste livro virão sobre ti e te alcançarão. Percebe, irmãos? Então, estão entendendo? Mas o que eu estou querendo dizer para você hoje? Eu estou dizendo que eu e você, você jamais crescerá sozinho. Você precisa andar junto. Você precisa andar junto de quem ora. Quer aprender a orar? Anda com quem ora. Você precisa e quer ter experiências com o sobrenatural de Deus. Você vai andar com quem não vai na igreja? Quase. Ele não tem experiência com o sobrenatural de Deus. Por que você anda com ele se você quer ter experiências com o sobrenatural de Deus? Não, eu vou andar com quem tem experiências com o sobrenatural de Deus. Ah, você quer ter manifestação dos dons espirituais? Ande com quem tem os dons espirituais. Por quê? Porque ele vai contar, ele vai testemunhar, ele vai influenciar a sua vida, ele vai despertar mais sede, e a sede é necessária, porque, irmãos, o que diz o texto? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. E o nosso coração muitas vezes está dividido com coisas dessa vida e com Deus. Nós queremos Deus, mas às vezes não queremos dar o tempo necessário para as coisas espirituais, mas queremos ter profundidade, queremos ter entendimento, discernimento, queremos ter visões mais claras da vida e poder tomar decisões corretas. Precisamos, mas para isso exige uma dedicação e, portanto, tempo, junto com quem? Com a fonte de tudo isso, que é Deus. Ninguém mais a não ser Deus. Não é verdade? Josué, já falei aqui para vocês, Josué, um homem, você pega o livro de Josué, que coisa tremenda, experiências maravilhosas, né? Josué, no livro de Josué aparece Caleb, não aparece? No livro de Josué? Caleb já com 85 anos de idade, vem Josué e fala assim: olha, lembra que Moisés, né, deu aquela promessa para você, então vamos lá, né, tomar posse da promessa. Aí aparece Caleb, que era parceiro de Josué, aparece Caleb fazendo declarações, irmãos, que, meu Deus do céu, 85 anos hoje, não tem ninguém assim mais. Mas por quê? Porque antes o pessoal comia comidinha natural, né? Hoje é muito herbicida, né?
muito adubo artificial. Então as pessoas morrem cedo ou fica meio perrengue quando está chegando já nos 70, né? Será que é isso? O Caleb declara, né? Olha, com a força que eu tinha à disposição de 45 anos atrás, é a mesma hoje para tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim. Um homem que soube esperar, um homem que andou correto diante de Deus, mas teve que peregrinar 45 anos, não por causa dele, porque o relatório que ele deu a Moisés foi um relatório de um homem que olhava através das promessas de Deus, né? Ele viu gigantes? Viu. Ele viu os problemas daquela região de conquistar Canaã? Viu. Mas qual foi o relatório? Verdadeiramente a terra é uma terra que mana leite e mel. Ponto. Porque ele viu através das promessas, né? Mas este homem, Deus não computou essas coisas na peregrinação de 45 anos, porque ele fazia parte de um povo de dura cerviz, né? É assim que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos assim buscando o Senhor, temos vida com Deus, somos apaixonados pelo Senhor, nos dedicamos, mas estamos juntos com um grupo que às vezes não está nessa posição. E nós temos que passar, junto com eles, as coisas que são necessárias para que o coração deste grupo seja transformado. Por quê? É o lugar onde Deus me colocou. Estão entendendo? Às vezes é na nossa família. Quantas vezes eu passei por situações difíceis da minha família, mas não foi porque eu errei, mas a minha família errou. Mas eu fazia parte desta família. Né? E ali no meio de todo o período, né, que teve que acontecer coisas para transformar o coração da minha família, e hoje toda a minha família serve o Senhor, eu tive que estar junto, eu tive que sofrer junto. Mas será que nós perdemos tempo? Será que é uma perda de tempo? Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E quem falou isso foi Paulo, um homem experiente em lutas, né? Tribulações, perseguições, mas pregando, né, a salvação, né? Graças a Deus. Então, eu queria estar trazendo para vocês, né, estamos no primeiro culto do ano. Irmãos, a palavra de ontem é uma verdade. Que é um ano de comunhão, de unidade, de buscar isso, porque buscando isso, o Senhor vai derramar, Atos capítulo 2, que é o derramar do Espírito Santo, né? Que nós queremos, que Deus tem falado sobre isso muito, queremos, mas nós precisamos o quê? Nos posicionar. Amém? Então eu queria fazer vocês, pensa, porque o tempo todo, Josué, o chamado de Deus não é guarde a palavra, é conheça a palavra e medite nela de dia e de noite. Você tem que saber contextualizar a palavra de Deus na sua vida. Você tem que saber, nessa situação, o que Deus diz, como eu devo agir. Isso é contextualizar a palavra na sua vida. Eu preciso de meditação. E meditar não é ler Bíblia. Meditar é depois da leitura você para e vai pensando a respeito. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com a igreja? Qual é a minha parte nisso? Como é que eu estou nisso? Isso é meditar. Isso aqui vai me levar no quê? Quais serão os resultados? Nem tudo você terá resposta, mas com certeza você vai ter profundidade, né? Agora, o texto aqui diz que os planos de Deus não é de causar dano. Está escrito aí, não está? Pois é. E quando você é confrontado no seu cansaço? Quando você é confrontado no seu cansaço, quando Deus diz, meus planos é de não causar o dano, é muito fácil quando nós estamos aqui. Mas José foi vendido como escravo. Virou escravo.
O que tem de bom aí? Hã? Ficou lá na casa de Potifar um tempo, mas Deus mostrando que estava com Josué, deu sabedoria, deu discernimento a José, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a ser o administrador, mas parecia que agora vai decolar, agora vai, agora beleza. Aí a mulher do homem se engraça por ele, lá vai ele para a prisão, fica lá, sei lá, alguns teólogos dizem 2 anos, outros dizem 3 anos, preso. O cara não devia, o cara era muito crente, ele não tinha pastor com ele não tinha igreja com ele, e ele não vacilava naquilo que ele aprendeu dos seus pais. Tudo que ele aprendeu da parte de Deus, ele estava ali, e sendo confrontado num lugar onde tinham vários deuses. Vários, não era um, vários deuses. O que aconteceu ali, irmãos? Ele ficou e ele honrou o nome do Senhor. Ele manifestava o que? O fruto do Espírito ali, interessante, o fruto do Espírito estava acontecendo ali. Ele manifestava, naquela prisão ele ajudou o carcereiro a cuidar dos outros presos. Olha, cadê a revolta que era para estar no coração dele? Né? A revolta com Deus, o questionamento dos sonhos que Deus havia dado. Ele sai dali, depois de aproximadamente, irmãos, desde que ele entrou como escravo, até ele se tornar governador, aproximadamente 14 anos. É tempo na prova grande, irmãos, não é provinha não, é muito barra, muito pesado, 14 anos. Mas por que ele não vacilou? Porque ele acreditou que os planos de Deus na vida dele eram reais. Dá uma olhadinha, irmão, quando você não consegue pagar uma conta. Dá uma olhadinha quando você não consegue comprar aquela calça que você queria. Quando você não consegue a colocação que você queria no seu emprego. Ou sei lá, não consegue namorar a menina que você queria. Ou não está conseguindo casar com a decoração que era para a cena que você queria na igreja, sei lá. Como muitos momentos parece que dilui as promessas de Deus, as coisas vão ficando sem sentido, vai gerando angústia, insegurança, como se Deus estivesse vacilando nas suas promessas. Mas a gente gosta de cantar, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nós adoramos cantar isso aí, mas que não seja na minha vida, né? Vamos cantar só que tá bom, né? Aí já estou declarando que eu creio, mas a tua fé tem que ser provada. Provada por quê? Para te destruir? É isso que está dizendo aqui? A tua fé é provada para te destruir? Fala, irmãos, tá escrito isso? É de causar dano? É de fazer o quê? Te dar um futuro? É isso? Um futuro promissor, né? Para você ter isso de verdade na sua vida, a sua fé tem que ser provada e aprovada. É isso que Deus está fazendo, irmãos. É isso que Deus faz. É isso que Deus permite. Às vezes são permissões de Deus para que você seja trabalhado, você cresça, você se torne uma pessoa mais sábia, tenha mais discernimento, né? Alguns aqui são impulsivos, então aprenda a controlar isso. Outros são extremamente detalhistas e inseguros e levam um século para tomar a decisão. Na hora que toma, o negócio já passou. Fui. Não tem? Tem pessoa que eu vou, não vou. Alguém já viu aquela peça, né? Hermanoteu? Como é que é? Hermanoteu, não sei o que, na terra de Godard, né? Já assistiram? Aí ele tira um sarrinho, né? É um soldado, né? É um soldado. Aí ele
o mar se abriu, aí ele falou um nome feio lá, né? Né? E aí, vou, não vou, fechou. O mar fechou, ele ficou. Eu ri demais, porque eu falei, o cara tem mó sacada, metade ou mais da igreja faz isso o tempo todo. E aí o que acontece? O cântico de vitória foi lá do outro lado, o povo não tem cântico de vitória. A fé está sendo provada, está aberto. Mas olha o tamanho da parede d'água. Eu fico olhando para tanta coisa e não faz o que tem que fazer. Confiar no Senhor. O Senhor não tem obra de destruição na minha vida nem na sua. Pelo contrário, Ele entrou na nossa vida, Ele cancelou a obra de destruição sobre a nossa vida. Aleluia! Não é isso? Mas, irmãos, essas palavras são para serem vividas. Absorva na sua vida. É a verdade, é a sua verdade. Tem que ser a sua. Não adianta o pastor falar que aqui está a verdade. Aí você, glória a Deus, então eu encontrei a verdade, então agora é minha. Não importa o que o outro está fazendo, importa o que está escrito. Eu caminho na verdade, porque é a minha verdade. Quem é que vai colher? A palavra de Deus diz, é quem andar em fidelidade. Fidelidade. Fidelidade não é vir no culto. Fidelidade é viver com Deus o que Ele orienta a fazer, e uma delas é vir ao culto. Eu devo adorar o Senhor, devo me reunir na Assembleia dos Santos, né? E daí vai, tantas expressões, né, da reunião do povo de Deus. Este ano, a minha fé e a sua fé vai ser bem provada. Estão vendo? Pastor, o senhor está lançando uma ameaça? Não, eu estou te dando um alerta. Vai ser provada. Em várias áreas a sua fé vai ser provada. E quando começar, lembre-se, o pastor falou. O que eu tenho que fazer? Ande apenas na direção de Deus. Sabe por quê? Porque muitas mudanças não dependerão de você, dependerão de Deus. Se você estiver na posição certa, você vai colher. Se você não tiver, as coisas passam. Passam, você fica. Passa. Então, eu e você não suportaremos muitas coisas sozinhos. É importante, quando eu estou fraco, ter o outro para estar comigo, para me sustentar. É ou não é? Isso chama-se mais do que uma igreja que abriu as portas e colocou gente dentro. Não, isso chama-se unidade. Porque quando eu estou fraco, estou caindo ou caído, eu preciso de alguém que considere a minha vida o suficiente para que pare o que está fazendo, chegue até mim e fala, pode segurar no meu ombro aí, vamos embora. E talvez eu diminua o ritmo dessa pessoa por causa, às vezes, do peso, mas ela não se importa, ela está se importando comigo. Estão entendendo? Isso, um grupo desta maneira, nós nos tornamos imbatíveis, irmãos. É imbatível. Por quê? Porque o inimigo ele se levanta, mas a hora que ele se levanta contra um, vem um exército contra ele. Estão entendendo? Glória a Deus. Agora, isso envolve muita coisa, isso envolve compaixão, isso envolve uma obra, a obra de Deus dentro de você e de mim, irmãos. Deus não quer casca de crente, Deus quer crente na essência. Porque a palavra de Deus diz que Ele sonda mente e coração. Ele não está olhando fora, está olhando por dentro. Né? E aí sim, nós vamos ver coisas maravilhosas. Quando nós vamos orar, irmãos, vamos orar aqui pelo Jardim São Carlos. Eu nem moro no Jardim São Carlos. É uma pessoa que está precisando o quê? De oração. Porque não tem compaixão. Né? Mas eu moro lá não sei aonde. E aí o meu bairro? Eu estou falando do Jardim São Carlos. Mas e o meu bairro? Estou falando do Jardim São Carlos.
Então eu vou orar pelo Jardim São Carlos, vamos trabalhar a favor do Jardim São Carlos, vamos evangelizar Jardim São Carlos, vamos ver as obras malignas desse bairro caindo por terra em nome de Jesus, vamos nos alegrar, Jardim São Carlos chegando na igreja, né, uma festa, uma alegria, muito trabalho, muito pecador, né? Mas também todos eles, quando você tira a coisa ruim das pessoas, quem é que fica bom? Todos. Não é verdade? Você relata uma pessoa ruim. Fala assim, tira essa parte ruim. O que essa pessoa fica? Boa. Ah, mas não existe. Existe transformação. Ah, não é? Transformação que Deus vai fazer. A minha parte, cabe a mim fazer. Deixa Deus fazer a dele. Faça apenas a sua. Confiar no Senhor e vai. Amém? E vai. Eu fico assim impactado toda vez que eu leio Atos dos Apóstolos. Meu Deus, que coisa tremenda. Pedrão, né? Pedrão, pescador, um cara aparentemente meio broncão, né? Deu uma covardada feia ali na hora que Jesus está para ser crucificado, ele já está levando, né? Pedrão sai fora, como todos, né? Mas ele diz que ele chora amargamente, né? Ele, naquela luta no interior dele, uma luta tremenda. Todos nós temos luta. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Vou ser envergonhado ou vou ficar no anonimato, né? Será que eu achei a bandeira do evangelho, vão tirar sarro de mim? Ou deixa quieto, eu sou pop no meio do grupo, porque eles não sabem que eu sou crente? Aí fica aquela luta, mas Deus está triste comigo, mas as pessoas estão felizes, ou eu vou deixar as pessoas me perseguindo e Deus ficar feliz? Fica aquela luta, todo mundo tem isso. Mas alguma coisa aconteceu com Pedro, né? E eu tenho certeza que ele tomou uma decisão, ele não tomou assim um raio na cabeça. Ele tomou uma decisão, ele foi impactado com a atitude dele, ele ficou com vergonha dele mesmo. E ele falou, chega, que o Senhor fez, chega, não é? Aí Jesus vai para a cruz, né? Aquela história toda lá, a ressurreição de Jesus, ele ficou impactado, tudo que Jesus falou é verdade, tudo que ele disse é verdade, olha o que eu fiz. Passa um tempo, numa situação difícil, exposto numa festa judaica, o cara aparece em praça pública dizendo que Cristo ressuscitou, é para tomar pedrada. Ele falou assim, ó, agora vai morrer mesmo. Mas ele foi, irmãos. Ele foi, ninguém tirou de Pedro a experiência que ele teve. Um pregador, né? Um pregador, numa pregação, 4.000 almas se rendendo a Jesus. Qual pregador que não quer um negócio desse? O cara flutua. Vocês estão entendendo? O chamado de Deus é para o sobrenatural, irmãos. A palavra de Deus fala de um Deus que nós não vemos, de um ser que é espiritual e é realidade, é o Criador de todas as coisas e quer intervir na nossa vida de tal forma que a nossa vida seja vista por outros, não como um homem, uma mulher comum, mas como cristãos, pessoas que têm Deus na sua vida, Deus manifesto, Deus cuidando, Deus agindo, Deus fazendo através deles. Pedro teve experiências maravilhosas, passa lá na frente, a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Que unção, que poder de Deus era esse manifesto na vida de Pedro? Quem não quer isso? Quando você encontra um amigo enfermo, quem não quer isso quando encontra uma pessoa sofrendo, e se você tem compaixão, você, poxa, eu queria tanto poder fazer algo definitivo, algo real, né? Não um quebra-galho, quero tirar essa pessoa do sofrimento. Você pode, mas você tem que ter um mover de Deus na sua vida, do contrário você não consegue. Você vai ajudar em alguns aspectos, mas remover isso, só Deus. Agora a palavra de Deus diz
né, diz da boca de Jesus: eu vim para o quê? Desfazer. O que diz a palavra? O que Jesus disse para os seus discípulos? Eu vim para desfazer as obras do diabo. Depois, mais na frente, ele vai falar o quê? Olha, eu vou para junto do Pai. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Não é isso? O que ele está dizendo aí? Que a gente agora ficou tudo super? Não. Ele está dizendo que virá da parte dele coisas que nós precisamos e que vai nos capacitar a fazer essas coisas. E o que nós ganhamos com isso? A experiência que outros não têm. A experiência que outros não têm. E o que mais? E algo que você vai saber lá na frente. Chama-se galardão. A palavra do Senhor diz que nós receberemos a paga do nosso trabalho das mãos do Senhor, não é isso? Não é isso que fala? Recebemos do Senhor por aquilo que nós fizemos em nome de Deus. Eu e você ouvimos uma palavra de Deus que diz que o nosso lugar já está preparado. Você acredita nisso? Acredita? Que realmente tem um lugar preparado para você? Às vezes, eu penso assim, mas o que nós estamos então esperando aqui? Será que a gente acha que o lugar preparado é uma kitnet? Será que o lugar preparado é um tipo Coab, conjunto habitacional, onde todos os crentes vão morar tudo igualzinho? Sabe aquela monte de casinha que pede vista? Tudo juntinho uma da outra. Você ouve até o neném amamentando do lado. Né? Vizinho quebrando pau um com o outro. Será que é isso que nós ficamos como expectativa? Então nós temos que fazer muita coisa aqui nessa terra, temos que usufruir de muita coisa aqui, porque lá o negócio vai ser Coab. Às vezes parece isso, pelas atitudes, né? Mas se nós acreditamos que o lugar foi preparado para nós, é um lugar maravilhoso, como é declarado simbolicamente, né? Várias formas de expressar que o lugar é maravilhoso. Se nós acreditamos nisso, como Paulo e outros homens acreditaram na sua época, e portanto eles viveram como peregrinos sobre a terra, viveram como se fossem estrangeiros aqui, não tentaram acumular nada, ter muitas coisas aqui, para se dedicar mais ao chamado de Deus. Eles acreditaram que não precisava tantas coisas aqui para ter tempo para investir no reino. Por quê? Porque o meu lugar está preparado. Vocês estão entendendo o que eu estou levando vocês a pensar um pouco? Porque uma coisa nós falamos que nós cremos, mas a sua e a minha atitude, as atitudes, têm sido coerentes naquilo que a gente fala? Ou na verdade eu sei falar o que eu devo falar, mas eu ainda não creio profundamente naquilo que eu falo? Porque fé é esta confiança, né? A fé, a nossa fé, ela muda as nossas atitudes. E a nossa fé também toca o coração de Deus. A nossa fé, ela chama a atenção de Deus. Pastor, é isso? É. Cego de Jericó, ele agiu com fé. Não foi? Jesus parou a multidão toda, muita gente falando com ele, muita gente tocando nele, muita gente, eu acho que talvez até arrancando o cabelo dele, né? Porque deve ter essas crendices que tem hoje, né? De ter um pouquinho daquilo que é santo, né? Então, mas o cego de Jericó gritou tanto que conseguiu
chamar a atenção de Jesus. Foi ou não foi, irmãos? Então, tem gente que fala, não existe esse negócio de chamar a atenção de Deus. Existe sim, senhor. Existe sim, e chama-se fé. Não é gritar. Pode até gritar. Clamar? Pode. Mas um grito sem fé vai ficar rouco. Vai ficar rouco. Vai ter que gritar de novo, e de novo, e de novo. Né? A hora que você tiver fé, isso chama a atenção de Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos crescer em fé. E como é que eu cresço em fé? Deus sabe. Ele te dá várias oportunidades, vai dar várias oportunidades esse ano, de nós crescermos a nossa fé. A nossa fé vai ser provada. Irmãos, andar pela fé não é andar dentro da sua vontade, dizendo que Deus se transforma em empregado para cumprir aquilo que nós queremos. Cuidado, isso não é fé, isso é loucura. Isso é loucura e falta de submissão ao Senhor. Agora, andar pela fé é o seguinte, é você entende, você tem vida de oração, e aí você entende de Deus que é hora de fazer, como nós construímos esse prédio. Não foi pela fé? Foi ou não foi? Um terreno de 50 mil. Primeiro, acreditar que esse terreno iria custar 50 mil. Deixa para lá. A placa de venda está ali, mas na hora que entramos no terreno, eu falei, tá louco? O negócio é grande pra caramba. Deixa para lá, imagina. Um terreno desse, quanto que vai valer? Larga a mão. Perdeu a bênção ali, né? Mas não. Alguém teve fé o suficiente para falar assim, mas o que custa perguntar? Aí vai lá, pergunta, uma porta se abre. 50 mil, 2.100 metros quadrados, 50 mil, não. Aí lá vem a falta de fé, está sem documento, deve estar tudo irregular. Está tudo irregular, imagina, 50 mil, quem comprar está lascado, né? Vai gastar pelo menos uns 100 para regularizar, aí vira 150 mil. Aí, não, mas vamos andar um pouquinho mais pela fé. Mas 50 mil, os documentos estão em ordem. Quero ver os documentos. Pois então venha ver. Aí vai lá ver documento e tal. Vamos comprar, vamos. Quem tem 50 mil? Não, ninguém. Não adiantou nada, morremos na praia. Vamos andar um pouquinho mais com fé. Campinas, 50 mil, um terreno de 2.100 metros, é patrimônio da denominação, não é um patrimônio nosso, da denominação. Aí você tem que vender o peixe, né? Aí então vira daqui, vira de lá. Pastor vem, pastor que era responsável pela parte patrimonial e construção da igreja, vem e o homem negocia que é uma beleza. Ele chegou para o cara e falou assim, olha, nós queremos o seu terreno. Então vamos fechar negócio, pastor. Não, mas é o seguinte, nós não temos 50 mil. Então estou perdendo tempo com o senhor. Eu preciso desses 50 mil essa semana. Não, eu não tenho esses 50 mil. Mas vamos fazer o seguinte, eu te dou 10 e o resto a gente parcela em 9 vezes. O homem ficou bravo. Mas ele ficou bravo. Mas o senhor está tirando uma da minha cara. O senhor não está entendendo, 50 mil é barato demais, é por isso. Aí o pastor, é por isso que nós queremos esse terreno, está barato e supre as nossas necessidades. Mas pastor, é agora. Despediu da gente. Aí, lá vem o pastor fala assim, Maurício, se for para ser da igreja, esse homem vai ligar depois do almoço, fechar negócio. Eu fui empresário. Ele já comprou uma máquina, porque ele tinha um abatedor de frango. Ele já comprou essa máquina e ele tem um carnê, porque ele não tinha dinheiro, então ele parcelou essa máquina. Então, fica tranquilo, ele vai ligar. Não é como ligou? 2 horas da tarde, pastor, mas olha, não dá para ser, realmente é 9 parcelas, 10 mil de entrada e as outras de 5 mil. Ele falou, fechado o negócio. Então vamos fechar o negócio. Beleza, fechamos o negócio. O povo fica, como é que a gente conseguiu? Como é que vai pagar? Aí a gente, como é que vai pagar os 5 mil? Agora é outro passo de fé. Resumindo, pagamos. Quando nós pagamos,
algumas pessoas veio assim, pastor, olha o tamanho desse terreno, olha o tamanho da nossa igreja, olha o tamanho desse terreno, olha as entradas da nossa igreja. Pastor, o senhor vai fazer o quê? Uma roça de milho? O senhor vai plantar horta? O que o senhor vai fazer aí? Porque nunca que nós vamos poder construir nesse lugar. Vamos andar pela fé. Érica, quanto que tem no caixa? Pastor, tem 2.000 e alguma coisa. Aí vem um dar risada e fala assim, pastor, não dá nem para fechar o muro da igreja. Fechar o muro, vai gastar isso aí, como é que o senhor quer construir? Aí fala, sabe uma coisa? Fazer buraco não gasta. Bota os irmãos, cada um pega um enxadão e vamos traçar o alicerce da igreja e vamos começar a cavucar. Não vai gastar, né? Aí um chegou e falou assim, pastor, mas o cavucar dura um tempo, depois que acabar de cavucar e o resto. Ele falou assim, basta cada dia o seu próprio mal, né? Irmãos, resumindo, 1 ano, pronto. Está construído, uma igreja construída em 1 ano. Uma igreja que tinha 2.300 na conta, não é isso? Então, existe o tempo de Deus. Entenderam, irmãos? E, pensando em tudo isso, no percurso do ano, nós investimos em obra missionária. Ainda sai dinheiro daqui para obra missionária. Mas, pastor, não, é muito dinheiro, não dá. Deus vai mandar. Palavra de Deus na vigília, Ageu capítulo 2. Deus vai abalar o céu, a terra e trará dinheiro das nações para este lugar. Lembra disso? Quando Deus falou isso, sabe qual foi a reação? Bianca estava lá. A reação foi assim. Que fé, né? Olha a fé na palavra. Eu falei, irmãos, Deus vai provar que essa palavra é verdadeira. Dia seguinte, uma pessoa lá de Poços de Caldas vem dar uma oferta de R$2.000 para a igreja. Aquilo foi apenas um sinal. Por quê? Porque a pessoa não é da nossa denominação, é de outra cidade, e veio e falou assim, olha, pastor, está aqui, nós te sentindo no meu coração de dar esta oferta, R$2.000. Um sinal de Deus. Irmão, olha para mim, tenha fé. Tenha fé, o que Deus diz, Ele cumpre. Se você não tem fé, você não anda na palavra. Você não anda na palavra, você não recebe o que a palavra promete. Por quê? Porque você não está andando nela. As coisas não são para todos, as promessas são para o povo de Deus. E o povo de Deus, ele é identificado como aquele que anda com Deus. Entende isso? Não é porque vai na igreja, não é porque é batizado e tem um certificado em casa, não é porque entra numa igreja, não. Povo de Deus é aquele que anda com o Senhor. A porta é estreita e o caminho também é. Lembre-se que é um caminho a ser percorrido. Entrou na porta, aí relaxa, larga a mão, porque já passou na porta, você caiu para o outro lado, filho. Caiu para o outro lado, toma prumo. O que vai acontecer? Maravilhas de Deus, que estão registradas na palavra, vão marcar a sua vida. Quem que vai ser feliz e abençoado? Você. Você se torna abençoado e abençoador. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém? Vamos orar? Mas antes, pense bem. Não seja raso na sua reflexão de como tem sido a sua vida. Não seja raso. Vai mais profundo. Em cada área. Não é só a vida financeira não, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Na sua vida, o seu devocional, o seu encontro com Deus diário. Não tenho tido gosto, não tenho tido desejo de estar com Deus. Faz o seguinte, seja disciplinado, não tem vontade, mas vai. Porque a hora que você começar a encontrar com Deus de fato, ninguém mais vai precisar dizer faça. Você vai falar, dá licença porque eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou encontrar com Deus. Está entendendo? Mas enquanto não tiver experiência com Ele, você não tem prazer. Tá certo? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Porque o Senhor é Deus, é o único e verdadeiro Deus. E, Senhor, como a Tua palavra diz, o Senhor tem um plano de nos fazer o bem e de nos dar esperança e um futuro. E nós sabemos pelo relato da Tua palavra que isso acontece quando nós andamos contigo. Então a direção é essa, nós precisamos ter vida com o Senhor. Nós precisamos ter vida de oração, e é uma vida de oração suficiente que nos leve a ter experiências com o Senhor. Nós não queremos ter uma vida religiosa, nós não queremos ter, muitas vezes, a prática da reza. Não, nós queremos ter uma vida de oração. Orar é falar com o Senhor, e quem fala ouve também, Senhor. Nós queremos andar contigo, Pai. Em nome de Jesus, este ano está iniciando, e a Tua palavra mostra, Senhor, aponta para aqueles que realmente andaram em fidelidade ao Senhor, andaram em fé, a fé firmada, alicerçada nas Escrituras, nos leva a viver o sobrenatural do Senhor, nos leva a uma vida de transformação, nos leva àquilo que o Senhor disse, vida e vida em abundância, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, ó Senhor da glória, leva-nos, Deus, a crescer em fé. Leva-nos, Deus, a aprender a descansar as nossas causas nas Suas mãos. Leva-nos, Deus, a entregar as nossas questões a Ti, não apenas contar para o Senhor os nossos problemas, mas entregar os nossos problemas ao Senhor. A direção deve vir do Senhor, e quando o Senhor der a direção, não questionar, mas caminhar, para que nós tenhamos a colheita da semeadura de fé que nós devemos fazer no percurso deste ano. Senhor, marca o nosso ano com as maravilhas do Senhor, marca o nosso ano, Deus, com refrigério, marca o nosso ano, Deus, com esperança. Nós queremos ter, diante dos fatos desta vida, nós queremos ter esperança no Senhor, porque quem tem esperança em Ti, tem também a Tua paz, ó Deus. Nós queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos faz vencedores sobre a nossa natureza humana, Pai, em nome de Jesus. Porque se nós andarmos desta forma, o nosso lar vai ser abençoado. Aonde nós entrarmos, haverá a bênção do Senhor, porque nós teremos a unção do Senhor. Aquilo que vem do Senhor é santo. Se nós andarmos em santidade, nós receberemos mais e mais do Senhor. Aleluia! Nós não queremos depender das circunstâncias, mas queremos depender do Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficar confiando em notícias ou em fala de homens, mas que nós estejamos confiando naquilo que a Tua palavra anuncia para nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.